Olá, que bom ter vocês aqui de volta. Estou muito animada para o nosso estudo das escrituras de hoje. Na realidade, eu quero te contar que você tem muitos motivos para continuar vendo esse vídeo, mas eu quero te dar apenas dois, que vai ser matador. Primeiro, nós vamos ter uma parte da história da humanidade mais épica de todos os tempos, que é imperdível, e nós vamos falar sobre isso hoje nesse bloco de escritura. O segundo motivo é que essa vai ser uma oportunidade que o povo de Israel vai ter, única também em toda a humanidade, de ter um contato divino com Deus. Moisés vai prepará-los para esse contato. Eles teriam a possibilidade de finalmente ver e ouvir a Deus, para assim ganhar o seu próprio testemunho. Você precisa continuar até o final para entender isso aí. Então, vamos lá. Olha, nós vimos ao decorrer da aula da semana passada que o povo vivenciou momentos impressionantes de fortalecimento de seu testemunho. Precisamos frisar que o povo conseguiu finalmente se libertar do Egito. Eles fogem através do Mar Vermelho e é salvo miraculosamente pelo Senhor, atravessando o Mar Vermelho, no comando de Moisés. O Senhor, ao longo da caminhada deles, que é por volta de 40 dias, provê água e provê alimento para eles, como a gente viu, o maná, que simbolizava o pão da vida, como o Salvador diz. O Senhor cumpre com uma promessa que ele dá a Moisés, em Moisés 1:25, quando ele fala assim, que serás forte, ou mais forte que muitas águas. Essa é uma promessa do Senhor para ele. E ele fala assim, pois elas, as águas, obedecerão o teu comando, como se fosse Deus. Nós vimos isso. Vimos como ele conseguiu abrir o Mar Vermelho, vimos como ele tirou água limpa de um poço que era amargo e ainda batendo o cajado numa rocha fez jorrar água do deserto. Ele tinha realmente esse talento ou esse poder sobre as águas. É interessante que quando a gente viu o nascimento milagroso também de Moisés, o faraó, os magos do faraó disse, olha, vai nascer um grande rei, eles diziam, um grande líder. E esse líder tem poder sobre a água. E ele pensou, então nós vamos afogá-los, todos os filhos de Israel, os primogênitos, para que esse líder não nasça aqui entre nós. E aqui o Senhor honra com essa grande promessa que ele faz para Moisés. O livro de Êxodo refere-se o tempo todo ao Monte Sinai, também chamado de Horebe, como Monte de Deus, também tem esse título. Esse era um lugar sagrado, onde Moisés entrou na presença de Deus em pelo menos 3 ocasiões distintas. O Sinai proporcionou a primeira experiência semelhante a um templo para os israelitas. Foi o local onde o Senhor deu sua lei aos filhos de Israel e onde os israelitas fizeram convênios com ele pela primeira vez. Os israelitas permaneceram no Sinai por quase 1 ano. Todos os eventos que nós vamos ver aqui estão registrados ao longo do restante do livro de Êxodo, Levíticos e alguns capítulos do livro de Números, dada a importância desse lugar. Nós vamos ver nas Escrituras que o próprio Elias volta para esse lugar para ter uma revelação, tal como Moisés tinha. Agora, como que esse bloco de Escritura está distribuído, organizado? Nós vamos ver que o capítulo 19 e 20 é a preparação para receberem os 10 mandamentos. Então nós vamos ver o Senhor preparando o povo e depois na sequência eles recebendo os 10 mandamentos. Do 21 ao 23, o Senhor vai dar a Moisés as leis específicas de jurisdição, uma lei para governar o povo. Antes desses acontecimentos que nós vamos estudar aqui, o povo solicitou isso a Moisés. Ele disse, por favor, nos dê leis, regras, para nos organizar como povo. Imagine 2 milhões de pessoas convivendo no mesmo espaço, no deserto, sem nenhuma jurisdição, sem nenhuma regra ou lei. Então eles requeriam isso de Moisés e o Senhor então vai dar para ele aqui nos capítulos 21 a 23. No 24, o povo aceita esses convênios. E é lindo de se ver isso,
que em uma só voz ele diz: sim, faremos, conforme o Senhor disser. E Moisés vai subir ao monte Sinai e vai ficar lá por 40 dias, porque o Senhor promete que ele vai dar então as leis e tudo que ele havia dito para ele nos capítulos anteriores, ou seja, os 10 mandamentos, as leis de governança, de jurisdição, por escrito, ele fala, e outros mandamentos e ordenanças. Essa era a promessa do Senhor. E Moisés vai e sobe e fica 40 dias no monte. E nós vamos ver isso hoje. Também, do 25 ao 31, nós vamos ver que ele vai dar instruções sobre a construção do tabernáculo. Tintim por tintim. Às vezes as pessoas pulam essa parte, porque parece que é enfadonho de ler como era a descrição, e tem que fazer isso de ouro, e tem que fazer na madeira assim, etc. Pulam essa parte. Eu quero transformar essa parte no momento de você conhecer melhor a história e conhecer o padrão, como Deus trabalha com as coisas. E como foi pensado o primeiro templo na Terra. E como que isso tem semelhança com os templos que nós temos hoje em dia. Aí no 32 vai ser a catástrofe. Sabe aqueles filmes que a gente assiste, comédia romântica? Em que vai estar tudo bem, eles estão apaixonados e de repente descobre uma coisa do passado, ou alguém faz alguma bobagem e o relacionamento termina e aquele drama todo. Esse é o nosso ponto aqui da história. No 32, nós vamos ver um acontecimento que vai derrubar as expectativas do Senhor sobre Israel e eles perdem muito com isso. Segura até lá para a gente ver ainda hoje. E do 33 ao 35, o Senhor instrui o povo, finalmente. Moisés recebe como deveria ser feito o tabernáculo e aqui Moisés passar para o povo como deveria realmente ser e vai chamar então os artesãos que vão trabalhar, os carpinteiros, nesse projeto. E vai falar mais também sobre o dia do Senhor. Vamos começar lá, capítulo 19. Enquanto Moisés falava com o Senhor no Monte Sinai, o Senhor expressou o desejo de fazer convênios com o povo. Perceba, Kelly, mas já temos um convênio abraâmico, sim, ele é o maior convênio de tudo, mas aqui o Senhor quer especificar algumas coisas e fazer novas promessas. O Senhor trabalha assim conosco. Nós temos o convênio abraâmico, que é a base estrutural de tudo, mas ele vai fazer outros convênios conosco. Por exemplo, o batismo é um convênio que fazemos com o Senhor. Vamos ao versículo 5 do capítulo 19. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu convênio, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. É como se o Senhor estivesse renovando o que ele disse a Abraão. Aqui ele está dizendo, sabe qual que eu penso a diferença? E eu quero que a gente chegue juntos lá nisso. Quando o Senhor fala a Abraão, parecia uma bênção muito individual para Abraão. Depois, quando ele reforça para Jacó, também muito individual para Jacó e as 12 tribos. Aqui nós estamos falando de uma nação. Nós estamos falando de muitas pessoas que vieram desses grandes homens. E o Senhor está renovando esse convênio e dizendo, vocês serão peculiar. O presidente Nelson, especificando mais sobre o que o Senhor quis dizer com isso, ele fala assim, no Velho Testamento, a palavra hebraica que foi traduzida para peculiar era segular. Acho que é assim que fala, que significa propriedade valiosa ou tesouro. O Senhor disse a Moisés que os filhos de Israel precisavam ser preparados antes de ir ao encontro de Deus e guardar os convênios dele. Isso é muito legal. E isso tem muita relação conosco hoje, não só com o povo de Israel. É uma promessa para nós também, de que se formos obedientes aos mandamentos, seremos um povo peculiar. Somos um povo peculiar quando guardamos os mandamentos de Deus. E eu queria que pudéssemos pensar sobre isso. Como que nós estamos nos preparando para vivenciar experiências espirituais? Como estamos nos preparando, incluindo o sacramento e as ordenanças do templo? Ou até participando dessas ordenanças, como temos feito nossa preparação? Porque aqui o Senhor vai dizer isso a Moisés, que ele deveria preparar esse povo para receber bênçãos maiores ainda. Olha no versículo 6, ele fala assim,
me sereis um reino de sacerdotes, o povo santo. O Senhor está dizendo, quero dar a vocês o sacerdócio, a oportunidade de atuar em meu nome. Por mais que isso já existia entre os patriarcas, aqui vai se estender para todo o povo. É uma oportunidade que todo o povo tem essa grande bênção. E o que significa exatamente isso? Moisés preparou o povo durante 3 dias, diligentemente, para fazer convênios com Deus. Na revelação moderna, esclarece que o Senhor pretendia que as ordenanças do santo sacerdócio de Melquisedeque desempenhassem um papel importante para os israelitas e se tornasse um reino de sacerdotes e uma nação santa, que pudesse contemplar a face de Deus. Então toda essa preparação e essa promessa e esse convênio culminaria nesse grande evento, de que o povo de Israel estivesse preparados para ver Deus. Contudo, não é exatamente isso que vai acontecer, e nós vamos estudar isso na sequência do que vai acontecer aqui. Eles vão perder essa oportunidade. E sem as ordenanças do sacerdócio e o poder da divindade não se manifesta, e nenhum homem pode ver o rosto de Deus. Então, contudo, isso ainda falando, Joseph Smith está ensinando sobre esse assunto. Ele diz assim: devido à dureza do coração dos filhos de Israel, o Senhor retirou o sacerdócio de Melquisedeque, enquanto o sacerdócio arônico menor permaneceu. Então nós vamos ver ao longo desse bloco por que o povo de Israel perde a oportunidade de ter o sacerdócio maior e fica com o sacerdócio menor até a vinda de Jesus Cristo, que é um sacerdócio preparatório. Ele não é menor em termos de validade ou de valor. Ele é menor porque ele é preparatório, ele é só uma base do que o sacerdócio maior poderia proporcionar. Então, o Senhor vai dizer assim para Moisés: prepara o povo para que daqui 3 dias possam ouvir a minha voz. Eles vão poder ter essa experiência. Ele começa dizendo assim nas Escrituras. Joseph Smith, depois em Doutrina e Convênios 84, vai dizer que eles teriam a oportunidade até de ver o Senhor, mas não é isso que vai acontecer, infelizmente. E diz assim, diz para eles se lavarem, se santificarem, e durante 3 dias os homens não deveriam ter relações sexuais, se preparando para esse grande evento. E eu fiquei até refletindo sobre isso, de quão importante é a nossa preparação para termos uma revelação tão grandiosa como essa. Na realidade, um simbolismo de deixarmos as coisas de prazeres do mundo de lado, de ter um foco aqui naquilo que estamos buscando. E como que isso pode ser um padrão de buscarmos revelação para nós também, uma revelação mais profunda, de termos o foco naquilo que desejamos, ou seja, a revelação específica. Aqui o povo estava sendo preparados para ver Deus. Eles não tinham esse entendimento, e eu até consigo perceber isso quando eu leio as Escrituras, que foi talvez um entrave para eles. Eles não tinham esse conhecimento. Eu imagino que por mais que Moisés tentou preparar esse povo e dizer isso a eles, dizer isso a 2 milhões de pessoas era um grande desafio, porque a mensagem chegava para cada um de um jeito. A gente sabe disso hoje em dia. O que vai acontecer? Diz Joséfo, quando fala sobre essa passagem, que o dia do 3º dia amanheceu num dia sereno e lindo. E eles estão no deserto. E imaginem essa cena, com todo o contexto que isso envolve. No deserto não tem barulho. Não é como nós hoje em dia, que por mais tentamos fazer tudo num extremo silêncio, ainda tem barulho. Eu mesmo, toda vez que vou gravar o vídeo aqui, eu tento dirimir todos os barulhos para que a gente possa ter uma sonografia perfeita. Não consigo. Eu tô aqui falando, eu tô ouvindo as pessoas lá fora, eu tô ouvindo os apartamentos de cima, que eu moro no apartamento, mas no deserto não é assim, não tinha nenhuma distração, não tinha nada. Então, quando a gente lê esse bloco de escritura aqui, percebam isso e traduz para um lugar em que não tem nenhum tipo de barulho e que é um silêncio completo numa manhã linda de sol. À medida que o dia ia progredindo e o povo ia se aproximando
do Monte Sinai, eles deixam o acampamento, imaginando que o acampamento fosse um pouquinho mais distante, eles chegam ao pé do monte, e antes o Senhor tinha dito para Moisés, separa o povo do monte, ninguém suba, nem animais, ninguém suba no monte, enquanto houver esse grande evento que estamos preparando aqui, de eu falar com o povo. E o povo então fica lá embaixo, eu imagino todos preparados, vestidinhos, limpos, né, reverentes, aguardando esse grande evento. O céu se transforma. Trovões, relâmpagos, o Sinai disse que fumegava. Eu até fico imaginando como se fosse um vulcão. Talvez a gente podia assemelhar a isso, algo que criasse fogo, porque ele diz assim, e descia fogo dele, fumaça, uma fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. Era a presença do Deus Todo-Poderoso no monte. Eu fico pensando nisso, porque o Senhor não faz nada à toa. Ele precisava que aquele povo enternecesse o coração e criou esse evento nessa magnitude de experiência espiritual, em que toda a natureza gemia e tremia, porque a presença dele estava ali. E diz as escrituras, ali no capítulo 19, ainda bem no finalzinho, dos versículos 18 em diante, diz que um zunido de buzina começou a tocar muito forte, e aumentando esse som de buzina muito forte. Imagine isso, mais uma vez, num deserto, sem nenhum barulho. Nem sequer imaginavam, esperavam isso. Esse é um povo que nunca tinha visto um fogo de artifício. Imagine isso acontecendo com todo esse estrondo e barulho. E ela ia aumentando, e o Senhor falava com Deus, e Deus respondia em alta voz para Moisés. E isso foi acontecendo ali no capítulo 19. E, então, no capítulo 20, nós vamos ver o seguinte. Versículo 18. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e ouviu a voz do Senhor, e o zunido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs de longe. Essa vai ser a reação do povo a todo esse esplendor. Antes disso, ainda no capítulo 20, antes dos versículos anteriores, o Senhor vai falar com sua própria voz os 10 mandamentos, o Senhor vai ouvir do povo os 10 mandamentos. Não está escrito ainda. E eu queria chamar atenção para isso, porque eu tive que ler e voltar muitas vezes nesses capítulos para entender, porque para mim, a minha memória, das vezes em que eu já li isso, e não sei como que eu não percebi, e às vezes que eu vi filmes e tudo, para mim, a vez em que o Senhor dá os 10 mandamentos é quando Moisés vem com as placas, nem placas, com as tábuas, né, de pedras. Mas não é. Aqui o povo ouve da boca do Senhor os 10 mandamentos. Eles têm essa experiência espiritual de toda a história da humanidade. Essa é a primeira vez que um povo inteiro ouve a voz de um Deus que eles nunca tinham visto. Na verdade, é o único Deus de todo aquele povo que realmente era personificado em voz. Porque todos os outros eram representações da natureza, de animais. Os egípcios, como a gente já falou em aulas passadas. Esse era um Deus que eles podiam ouvir. Imagina esse testemunho que eles têm. Tanto que o Senhor vai chamar depois as tábuas que ele vai dar a Moisés de tábuas do testemunho. Porque ele vai deixar isso registrado com sua própria mão, diz que ele vai escrever esse testemunho com sua própria mão. Mas eu não quero me adiantar aqui, quero continuar vendo assim o que vai acontecer. Então, quando eles dizem, olha, não quero mais ouvir nada não, deixa pra lá, só você fala com a gente, Moisés. Aí no 19 vai dizer assim, fala tu, o povo fala para Moisés, conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. E aí no 20... E disse Moisés ao povo, não temais, porque Deus veio para vos pôr à prova. Isso é outra coisa que me pega. Vou dar uma paradinha aqui. Era um teste. Só ouvir a voz era um teste. O Senhor queria saber qual era a reação. Teste para quê? Para talvez eles pudessem vê-lo. É a oportunidade de toda a história até aqui
que a gente conhece desde a criação e desde a saída do Éden, porque Adão via Deus e caminhava com Deus, em que o povo pudesse ver e ouvir Deus pessoalmente. Era um teste. E para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Ou seja, primeiro eu quero testar, ver se o povo está pronto para me ver pessoalmente. E segundo, eu quero que eles realmente me temam e me obedeçam, para que não pequem. E o 21, e o povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Bom, aí Joseph, em Doutrina e Convênios 84, como já citei, vai falar um pouco mais sobre isso. Ele diz assim, ora, isso Moisés claramente ensinou aos filhos de Israel no deserto e procurou diligentemente santificar seu povo para que contemplasse a face de Deus. Eles, porém, endureceram o coração e não puderam suportar a sua presença. Portanto, o Senhor, em sua ira, pois sua ira estava acesa contra eles, jurou que enquanto estivessem no deserto, não entrariam para o seu descanso. Descanso esse que é a plenitude de sua glória. Portanto, tirou Moisés do meio deles, como também o santo sacerdócio. Não só esse evento vai culminar nesse castigo, mas o próximo evento que nós vamos ver, que é a pisada na bola 2 do povo de Israel, vai culminar em que eles percam a autoridade do sacerdócio maior e a própria presença de Moisés. Moisés vai ser retirado da presença deles, de fato. Tem um detalhe aqui que ele fala assim, que o povo não, esse povo que faz essas coisas não entraria no seu descanso. A gente vê ao longo da história que esse povo que é retirado do Egito não vai ser o mesmo povo que vai entrar na Terra Prometida. Esse povo vai passar e vai morrer ali no deserto durante os 40 anos que eles estão no deserto. Não vai ser o povo que vai herdar a Terra Prometida, infelizmente. Parece que o Senhor estava preparando um povo mais excelente para herdar aquela terra. Acontece que atualmente, através da restauração do Evangelho por Joseph Smith, nós temos essa oportunidade de sermos sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, de termos o sacerdócio maior, de fazer convênios com Deus no templo, na casa de Deus, e herdar o reino celestial através disso. Vivemos uma época única. Isso a gente pode olhar para o povo agora, lá atrás de Israel, lamentar isso que aconteceu, mas olhar para nós mesmos e dizer o que eu estou fazendo da minha oportunidade de ver Deus, da minha oportunidade de ouvir Deus e de fazer contatos e ter revelações com Ele. O que eu tenho feito, na realidade, para me preparar para isso também. Aí então, no capítulo 20, o Senhor vai dar esses 10 mandamentos, que é uma base para todos os outros mandamentos e ordenanças que nós vamos ouvir ao longo de toda a história que temos até hoje. Mas ele é a parte fundamental de todos os mandamentos. Tem pessoas que dizem assim, aquilo era para aquela época, não é mais assim, não é mais importante, nós vivemos outra época, e isso não é verdade. Nós sabemos que eles são ensinados ao longo da história, em todas as escrituras. O presidente Kimball, ele disse que esses ensinamentos, os 10 mandamentos, não era novidade, porque Adão já conhecia, e a sua posteridade, antes de Moisés recebê-los, ou seja, já conheciam. Aqui ele vai dar como lei, escrito, né? E quais eram esses 10 mandamentos, então? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quero parar um pouquinho e fazer uma discussão aqui. Elder Elton Perry, falando sobre os 4 primeiros mandamentos, ele fala assim, que esses 4 referem-se à nossa atitude para com Deus. Os 6 restantes, a nossa atitude para com o próximo. Quais são os outros 6 restantes? Honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, nem cobiçarás, não cobiçarás. Olha, a gente pode até fazer decorar
eu, quando era criança, decorei os 10 mandamentos. Eu não sei se vocês decoraram. Se vocês decoraram os 10 mandamentos quando era criança, escreva para mim aqui no comentário. Sim, eu decorei os 10 mandamentos. Eu quero saber isso aí. Perceba que os 3 primeiros são mandamentos em negação. Começa com não. Não terás outros deuses, não farás imagem, não tomarás o nome do Senhor em vão. Aí o lembra do dia do Senhor e honra teu pai e tua mãe são os recheios em que não é não, mas é um alerta. Lembra-te, ou honra, eles estão mais, não na negação, mas numa... tá me faltando a palavra, mas é um conselho, é um mandamento. Honra teu pai e tua mãe. Aí depois vem as negação de novo, os outros mandamentos. Aí, ainda continuando com o que Elton Perry fala, ele diz assim, a reverência a Deus foi o alicerce dos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos nos prepararam para reverenciarmos a Deus. Ele separa os 4 primeiros como mandamentos referentes a Deus, tudo que era relacionado ao nosso comportamento e de reverência a Deus, e os outros 6 de reverência e comportamento com o próximo. Quero destacar uma terceira parte aqui, que é o único mandamento que vai falar sobre a família, que é o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe. Veja que o Senhor pensou na família, então a gente podia ainda separar assim, Deus, família e próximo. Aí fecha perfeitinho os 10 mandamentos. Cecil B. DeMille, acho que é assim que fala o nome, ele é o produtor do filme Os 10 Mandamentos. Esse filme ficou famoso durante muito tempo. Vale a pena a gente voltar a ver esse filme aí, né? Ele diz o seguinte, as pessoas que mal conhecem a Bíblia ou a natureza humana, ao assistirem meu filme, provavelmente verão retratada na orgia feita ao redor do bezerro de ouro apenas o fruto da imaginação prodigiosa de Hollywood. Contudo, os que possuem um entendimento maior serão capazes de aprender a terrível lição sobre quão rapidamente uma nação ou um homem pode decair sem a lei de Deus. Se a humanidade se recusar a ser guiada por Deus, certamente o será por tiranos. E não existe tirania mais despótica ou devastadora que o próprio egoísmo do homem, sem a lei. Não podemos quebrar os 10 mandamentos. Tudo o que podemos fazer é aniquilarmos-nos contra eles, ou então, cumprindo-os zelosamente, elevarmos-nos até conseguirmos alcançar a plenitude da libertação ou de liberdade, regidos por Deus. O Senhor nos criou para que fôssemos livres. Com coragem divina, deu-nos o poder de escolha. Incrível essa citação de um produtor de Hollywood, uma visão de que se o Senhor não tivesse dado essas leis, e ouso dizer não só os 10 mandamentos, como a própria lei mosaica, que é uma lei muito criticada e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso aqui, porque ela era severa, extremamente restrita, os tiranos fariam isso, como ele coloca. De fato, alguém ocuparia esse lugar, e não Deus. E Deus é o governante de toda a terra. E isso me faz lembrar que no milênio é Ele quem vai ditar todas as leis. É sobre a governança dele que viveremos aqui no milênio. Eu gostei muito de que Cecil ele diz assim, nós temos 2 escolhas. A gente pode não guardar os 10 mandamentos e aniquilarmos-nos contra ele, ou seja, nos destruir, porque nós não vamos querer fazer isso, mas vamos nos destruir, ou guardarmos zelosamente, para termos a liberdade que o Senhor promete. E realmente é isso. O Senhor queria libertar o povo e Ele liberta o povo através dos mandamentos. Isso é o papel dos mandamentos. Às vezes dizemos, somos restritos quando guardamos a lei de Deus ou os mandamentos. Na realidade, não. Somos livres das consequências de não os guardar. Aí, como os 10 mandamentos são lindos e maravilhosos, incríveis, e isso daria muitas aulas aqui para a gente falar sobre cada um deles, inclusive o capítulo 19, poderíamos nos debruçar no capítulo 19 e ficar muito tempo, e muito tempo também no 20, nós não temos, infelizmente, essa oportunidade aqui. A gente vai avançar e vai escolher um mandamento para a gente falar hoje aqui, que
ao meu ver, e da liderança que eu pesquisei e estudei também, é um mandamento importante para que a gente possa ter um olhar mais criterioso sobre ele, porque ele foi mais frisado também nesse bloco de escritura ao povo. Veja que no capítulo 31 o Senhor vai dizer qual é esse mandamento, depois de todo esse suspense. Versículos 13 e 16. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. O Senhor diz que guardar o dia do Senhor é um sinal a Ele. Sinal do quê? O sinal da minha disposição de aceitá-lo como Deus. E é um sinal que eu transmito a Ele. Um sinal é sempre um código que eu estou emitindo. Imagine um sinal de ondas de rádio ou um sinal de imagem como a gente está vendo aqui agora. Está transmitindo. Isso que eu vou dizendo ao Senhor quando eu guardo o dia do Senhor é: estou disposto a receber suas bênçãos. Acredito que o Senhor é o Deus de todo mundo, todo-poderoso. Em contrapartida, o Senhor nos santifica. É isso que ele está dizendo aqui agora. No 16, guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por convênio perpétuo. Ou seja, aqui está um convênio que vai findar com a terra, vai ser até o fim. Presidente Nelson, falando sobre isso, nos ensinou: talvez o mais importante foi que o dia do Senhor foi dado como um convênio perpétuo, um constante lembrete de que o Senhor pode santificar seu povo. Até que ponto santificamos o dia do Senhor? Se o Senhor pode santificar o povo, até que ponto nós estamos santificando esse dia? Quando eu era bem mais jovem, estudei o trabalho de outros que tinham compilado listas de coisas para fazer e coisas para não fazer no dia do Senhor. Foi só mais tarde que aprendi nas Escrituras que minha conduta e minha atitude no dia do Senhor constituíam um sinal entre mim e meu Pai Celestial. Com esse entendimento, não precisei mais de listas do que fazer ou evitar. Quando tinha que tomar uma decisão sobre uma atividade, ser ou não adequada para o dia do Senhor, simplesmente me perguntava, à medida que sinal quero dar a Deus? Essa pergunta fez com que as minhas escolhas para o dia do Senhor ficassem bem claras. Então, vamos estudar um pouco as peculiaridades dessa lei do dia do Senhor e compreendê-la um pouco mais, nos aprofundarmos um pouco mais sobre isso. Essa é uma lei que vai ter uma pena capital. O que significa isso? Uma pena de morte. O não cumprimento dela levaria à pena de morte. Quais eram as outras leis? Algumas das leis que incluía a adoração de outros deuses, a blasfêmia, a prática de feitiçaria e então o não guardamento do dia do Senhor. Era um castigo de morte. Em Números, nós vamos ver uma situação em que o registro das Escrituras nos conta de um homem em que foi levado a Moisés essa situação. Durante o dia do Senhor, estava recolhendo lenha, pegando lenha para o dia do Senhor. Parece tão, assim, como dizer isso, tão inocente. Estava buscando lenha, precisava se aquecer, precisava cozinhar seu alimento, não se preparou antes, parece tão inocente. Aí então o povo leva esse caso, ó, veja aqui, temos aqui um novo mandamento, e esse homem, não é esse aqui, esse tá santo, esse homem estava colhendo lenha no dia do Senhor. E Moisés aplica a lei duramente e diz, leva-o fora do acampamento e ó, pedreja. Está lá em Números 15, versículos 32 a 36. Embora hoje nós não tenhamos mais a pena capital sobre o dia do Senhor, nossa, acho que não ia sobrar ninguém, possivelmente, nós temos a morte espiritual. Toda vez que quebramos o dia do Senhor, nos afastamos espiritualmente do Senhor. Já refletiram sobre isso, nesse contexto? E quais são os simbolismos que tem dentro dessa lei?
Primeiro, o descanso. Esse descanso é definido como a plenitude da glória de Deus. Alma, ele ensina que determinados santos da época antiga entraram no descanso do Senhor após haverem sido purificados através de um processo de purificação. Em outras palavras, a obra de Deus é santificar seus filhos, capacitando-os a entrar no seu descanso final, que é a plenitude de sua glória. Ou seja, o descanso representativo do dia do Senhor, que nós devemos descansar dos nossos afazeres, é simbolicamente o descanso que entraremos na glória celestial. E isso é incrível. Então, fazer a obra do Senhor, ou seja, frequentemente, significa realizar grande atividade no dia do Senhor no sentido usual. Ele provavelmente não será um dia de repouso. Então, esse dia de descanso, de fato, não significa que vamos ficar sem fazer nada. Muito pelo contrário. Nós vamos presumir de que é um dia que devemos fazer coisas relacionadas ao Senhor, que seja agradável ao Senhor, que seja uma relação louvável entre o Senhor e o homem. Duas diretrizes relativas ao dia do Senhor são de que nele devemos dedicar descanso e a adoração. Então, a palavra hebraica para adorar, la-avodot, significa também trabalhar e servir. E esse labor sagrado, dessa forma, gera um homem novo e santo. Assim sendo, o dia do Senhor associa-se intimamente à obra da criação. Olha que lindo isso aqui. Então, simbolicamente, o descanso simboliza entrar no descanso e glória do Senhor, e o labor com louvor ao Senhor, ou seja, servir e trabalhar, fazer santas vocações, diria as Escrituras, está intimamente ligado à obra da criação, do tempo em que o Senhor trabalhou também. E esse descanso não diz respeito apenas ao homem, porque o Senhor, nesse mandamento, diz que nem o seu jumento, nem a sua jumenta, nem seu animal, nem seu servo, nem colheita, nada vai ser feito. Aqui ele está dizendo que a terra e os animais também deveriam observar esse dia de descanso. Inclusive, na lei mosaica, a própria terra deveria descansar durante um ano inteiro, depois de cada período de 7 anos de colheita. Isso é simbólico também. 7 anos trabalhando e depois um ano descansando. E eles eram muito restritos e ordeiros em cumprir isso. Esse mandamento é um mandamento com promessa, como muitos outros também. E foram feitas promessas de riquezas temporais, proteção divina e poder espiritual àqueles que guardassem o dia do Senhor. Por exemplo, após dar o mandamento relativo à observância do ano sabático, o Senhor prometeu: assim habitareis seguros na terra, e ela dará seu fruto e comereis a fartar. Quando ele pede para que ficasse um ano sem plantação, depois de 7 anos, ele está prometendo que ficaria seguros na terra e ela daria frutos, e muitos frutos. O presidente Kimball, ele escreve um livro em que fala sobre os mandamentos. E nesse livro ele faz um capítulo todo dedicado ao dia do Senhor. Ele diz assim: todas as semanas encontramos pessoas executando seus labores, afazeres e atividades incompatíveis com o dia do Senhor. Nesse dia, inúmeros estabelecimentos comerciais, como restaurantes, panificadoras, bares e lanchonetes, realizam seus melhores negócios. Os corretores de imóveis fazem plantão de vendas, inclusive aos domingos. Nos balneários, parques de diversões e outros lugares de entretenimento, os comerciantes conseguem obter elevados lucros. Longas filas se formam diante das bilheterias dos cinemas. Os jogos de futebol e outras competições esportivas atraem milhares de pessoas e inúmeras famílias passam esse dia sagrado em piqueniques e viagens de suas tarefas de recreio. Em viagens de recreio, os jovens aproveitam o domingo para estudar e fazer tarefas escolares. As exposições, feiras,
realizam vultuosas vendas de animais e outros produtos. Muitos fazem viagens desnecessárias. Agricultores preparam solo, executam colheitas e efetuam o plantio. Alguns homens de negócio fecham seus escritórios, mas aproveitam esse dia para caçar e pescar. As donas de casa dedicam-se aos afazeres domésticos que não conseguiram completar nos outros dias da semana. Outros saem em excursões aos bosques e montanhas. O mundo todo parece estar sobre rodas. As estradas ficam congestionadas. Homens semidespidos são vistos aparando cercas vivas ou a grama do jardim. Os restaurantes funcionam em ritmo alucinante, mulheres trajando roupões e homens com o rosto por barbear passam horas indolentes no lar. A elite realiza recepções sociais e chás e uma semana após outra, o dia do Senhor é profanado e a lei de Deus desrespeitada. Quando eu li essa passagem, nesse capítulo desse livro do presidente Kimball, fiquei refletindo que isso aconteceu há muitos anos atrás e que ainda a gente vê, talvez até em volume muito maior, esse tipo de coisa acontecendo nos nossos dias atuais. A negligência que temos com o dia do Senhor, como se ele não tivesse toda a importância que ele tem e que nós deveríamos dar a ele. Eu queria trazer essa discussão para que a gente pudesse refletir sobre o nosso comportamento. Eu mesma quero fazer muitas mudanças na minha forma de fazer as coisas no dia do Senhor. Tenho percebido que quanto mais eu estudo as Escrituras e me dedico nisso, isso tem fortalecido o meu testemunho e me ajudado a ter motivação para ser melhor em observar os mandamentos do Senhor, em ser mais criteriosa, a entender melhor. Quando a gente aqui vê todas as promessas que o Senhor faz àqueles que guardam esse dia, de como isso era tão importante, a ponto de ser pena capital para aqueles que desobedecessem aos filhos de Israel, gostaria que refletíssemos sobre hoje em dia, como isso pode mudar para nós e pode ter um significado maior. Eu realmente não consigo entender por que o Senhor pensou que isso deveria ser algo tão violento para aquela época de Israel. Confesso que é difícil para eu entender isso hoje com a minha mente natural e impotente e pequena. Mas o Senhor sabia, e o Senhor queria que eles tivessem uma obediência completa e não parcial. Ele diz isso muitas vezes nas Escrituras, em outras palavras. E ele estava preparando esse povo para receber Jesus Cristo, para receber ordenanças maiores. Sabia que ele era um povo obstinado. Muitas vezes o Senhor vai chamar o povo de Israel como povo obstinado. E ele deveria ser tão rígido para que eles pudessem cumprir com esses mandamentos, saber que ele era Deus. Mas nós temos o privilégio de fazer isso de forma muito mais leve. No entanto, não perdemos a nossa vida. E para o Senhor, perder a vida não era o pior problema, mas sim perdermos o direito de voltar à presença de Deus, o direito às bênçãos que o Senhor tem prometido. Para o Senhor, a morte espiritual é muito mais difícil, muito mais impactante. Continuando aqui no capítulo 23, nós vamos ver que o Senhor, depois que ele dá esses mandamentos e também fala sobre a lei mosaica e todo o contexto dela, de como deveria ser tratado o próximo e como deveria ser a penalidade para cada quebra de lei, ele vai prometer 5 coisas ao povo de Israel no capítulo 23, dos versículos 20 ao 31. Primeira coisa, ele vai dizer que um anjo do Senhor os conduziria à terra prometida, ou seja, essa é a promessa, de que eles seriam conduzidos ao longo de toda a jornada. A segunda é que seriam abençoados com boa saúde para fazer essa jornada, não seria fácil. Irmãos, se nós imaginarmos que eles estão no deserto, que ainda vão ter problemas com água, com os inimigos, com a falta de estrutura, de morar em tendas, diante de toda... problemas da natureza que possa ocorrer. Terceiro, o povo e seus rebanhos se multiplicariam extraordinariamente, e isso o Senhor faz, como fez com Jacó, as bênçãos de Jacó, inclusive do dia do Senhor lá, que Isaías disse que nós receberemos as bênçãos de Jacó, e isso era uma bênção que Jacó tinha. Os seus rebanhos se multiplicavam muito facilmente. Quarto, seriam bem-sucedidos nas lutas
que travariam contra as nações inimigas e pagãs, e quinto, no final, herdariam tudo o que estivesse entre o Mar Vermelho e o rio Eufrates, ou seja, toda a terra que o Senhor já tinha prometido isso a Abraão. É uma herança deles. Herança essa que vai persistir até no milênio, quando eles vão realmente possuir toda a terra, e depois como reino celestial. No capítulo 24, versículo 3, então, depois que o Senhor propõe tudo isso e faz a sua promessa, o povo vai dar a sua posição sobre isso, vai aceitar esse convênio. Diz assim: foi, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma só voz e disse: todas as palavras que o Senhor falou, faremos. Isso de responder em uma só voz não lembra a situação em que o rei Benjamim, no livro de Mórmon, também faz uma convocação ao povo e todo o povo diz uníssono, dizendo: faremos o convênio com o Senhor, estamos dispostos a cumprir, estamos dispostos a chorar com os que choram, e assim vai. Isso é uma aula para outro dia. Bom, depois desses acontecimentos em que nós narramos até aqui, e que foram grandiosos e incríveis, o Senhor vai preparar as tábuas para que Moisés leve com tudo escrito. Então Moisés sobe ao Monte Sinai e fica por 40 dias. Também um protótipo do Senhor nesse ponto, e depois ele vai fazer a mesma coisa quando ele vai ter que refazer essas tábuas, de ficar 40 dias em jejum se comunicando com o Senhor. Quando Moisés volta desse tempo de 40 dias no deserto, ele vai ter um desapontamento aqui. Fiquei um tempo pensando, será que eu falo sobre isso? Quão relevante é isso? Depois eu pensei, isso deve ser muito relevante mesmo, porque isso mudou a história do povo. Lembra, a questão de não estarem preparados para ver Deus e esse, o próximo acontecimento, determina eles não terem o sacerdócio maior. Determina eles não verem e as pessoas que lá estão naquela época poderem entrar na Terra Prometida. Vou dar um contexto breve aqui. Depois que o Senhor fala com Moisés, ele chama os anciãos, Arão, para subirem, os sacerdotes, que seriam chamados para aquela época, a subirem com ele até uma parte do monte, para ter uma experiência com o Senhor. Diz que eles até banqueteiam-se depois lá no monte. E essas pessoas, esses homens, têm essa experiência espiritual em ouvir a Deus nesse monte. Aí o Senhor diz assim, suba mais, então eles vão até uma parte do monte e vivem uma determinada experiência, inclusive isso, se a gente pensar os graus de glória que vamos vivendo. Ele suba mais porque eu quero falar mais com você. Quando ele sobe mais, Moisés, ele leva Josué. E eu quero só contar isso porque Josué, que vai ser o nosso próximo livro depois de terminarmos aqui os 5 livros do Pentateuco, Josué, que vai ser o próximo juiz do povo, viveu experiências extraordinárias com Moisés. Vai anotando isso aí agora no seu coração. Josué vai subir com Moisés para esse ponto. Eu não sei, porque as escrituras não contam o que ele viu ou ouviu, mas ele estava lá. Alguma coisa ele viu ou ouviu, já do Senhor. Aí Moisés fica 40 dias lá, e o Senhor, em determinado momento, vai dizer assim para eles, desça, porque Israel está aprontando. Eles são um povo obstinado, e eu vou ter que destruir esse povo. Aí até o Senhor faz uma proposta. Vou constituir uma grande nação a partir de você e destruir esse povo. Aí Moisés diz, não, por favor, não faça isso. O que vão dizer os egípcios quando vê isso? O que vai dizer as outras nações? Que o Senhor não cumpre com suas promessas, com seus convênios? Tudo que a gente fez até aqui, vamos jogar tudo fora? Por favor, não. Eu queria citar isso porque aqui Moisés vive um outro protótipo do Salvador, que é de ser nosso resgatador, de ser aquele que intercede por nós ao Pai, que pede para que o Pai não nos destrua, que se coloca como cordeiro para receber sobre ele todo o pecado, todas as injúrias que nós cometemos, para que nós tivéssemos a oportunidade de nos arrepender e sermos perdoados, realmente o Senhor ainda nos receber apesar de tudo. E Moisés faz esse papel. Então, diz que o Josué encontra ele no meio do caminho e fala assim, olha, estou ouvindo um alarido lá embaixo, deve ser um alarido de guerra, deve estar acontecendo alguma coisa, porque houve um movimento lá embaixo. E Moisés diz assim, não é um alarido de guerra,
nem de sofrimento, mas o povo canta. Em outras palavras, ele fala isso. Agora muda a cena e vamos ver o que vai acontecer lá com o povo que está aguardando Moisés. Perceba que durante muito tempo que Moisés está no Monte Sinai, ele diz aos anciãos de Arão que o aguarde. Então eu imagino que eles descem do ponto onde eles estão entre o povo agora, e tudo que eles viam era ainda a nuvem em cima do monte, e aquele fogo, e aquela coisa consumidora. Não fala do barulho, eu acho que o barulho deu uma diminuída, mas o fogo consumidor estava lá. E o povo pensava assim, olha, alguma coisa aconteceu com Moisés, deu muito ruim aqui. Moisés não está voltando, acha que não vai voltar mais, foi consumido, a gente tem que fazer alguma coisa. E vão para Arão e falarão, faz um Deus para a gente poder continuar aqui nesse deserto, o que nós vamos fazer aqui sem um guia, alguma coisa que a gente possa olhar e acreditar, a gente não tem mais Moisés? Então Arão teve uma excelente ideia, ele fala assim, junte todos os pendentes, todos os brincos das filhas, das mulheres, dos filhos de Israel, junte todos os ouros que vocês têm de pendentes e traz aqui para mim. Aí diz que o povo foi e trouxe todo o ouro para Arão e ele vai fazer um bezerro de ouro. Confesso que eu pensei, por que não fez um cordeiro? Não teria mais sentido, porque eles sacrificavam cordeiros e não bezerro. Bezerro é do boi, que pasta, que come erva. Claro que o cordeiro também, mas o cordeiro está mais próximo do Salvador, do protótipo do sacrifício. E os egípcios têm um Deus que é bezerro, que é triste isso aqui. Porque eu fiquei pensando, é o mais próximo que eles conheciam do que simbolizaria um Deus. E eu também imagino que não deve ter dado um bezerro muito grande, deve ter dado um bezerro pequeno, porque os pendentes não eram tão grandes assim, né? Coisas que vem na minha mente aqui que eu quero compartilhar isso. O fato é que ele faz esse bezerro e diz, vamos fazer esse bezerro e a gente vai fazer sacrifício aqui. Eles ainda fazem sacrifício à moda como eles já conheciam, porque eles já conheciam isso desde Adão. E depois a gente vai fazer uma grande festa, porque esse era um padrão também do Senhor, né? O Senhor dava um livramento e depois eles comemoravam. Eles eram um povo muito festivo. O povo judeu tem muitas festas que eles comemoram. Um dia eu quero trazer aqui todas as festas que o povo judeu comemora até hoje. E Moisés, então, desce e encontra o povo nessa situação, cantando, dançando, em volta daquele bezerro. Era uma coisa triste de se ver. Ele destrói o bezerro, queima, transforma em ouro líquido, sei lá. Sei que as escrituras dizem que dá isso a beber aos filhos de Israel. Não consigo imaginar isso aqui, mas está escrito lá. E chama Arão e diz, o que é isso que você fez aqui? E Arão diz, me perdoa, você conhece o povo, sabe como eles são obstinados, tive que tomar uma providência que eu não sabia exatamente o que fazer, fiz o meu melhor. Em outras palavras, Arão diz isso. E Moisés, irado, pega aquelas placas que ele vem trazendo, que são a lei do Senhor, ou seja, a placa do testemunho do Senhor, assim que ele se refere nas Escrituras, que contém os 10 mandamentos e outras ordenanças e outros mandamentos que o Senhor previa para Israel, sendo um povo que ele chama sacerdotes, ou seja, ali talvez estaria diretrizes para o sacerdócio maior. Ele quebra essas placas, eu não sei exatamente, pedras, tábuas, ele quebra essas tábuas. Eu não sei exatamente o que continha, mas era importante e muda o curso da história. Essas placas foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Enquanto que no capítulo 33, Moisés levanta e sobe novamente e leva agora as suas próprias tábuas, que ele mesmo preparou, ele mesmo é que vai fazer esse registro. Olha a diferença das bênçãos que gradualmente o povo vai perdendo. Com todo esse contexto de história, e uma história incrível, de um povo que sofreu muito, de um povo que era obstinado, mas que recebeu grandiosas visões e experiências espirituais inigualáveis a toda a história das Escrituras. Eu gostaria que nós pudéssemos pensar e nos comparar o nosso comportamento com tudo isso que nós aprendemos e pensar quais são as nossas prioridades. Porque se pensarmos como o povo agia,
e o seu interesse em ter logo a água, em ter logo o alimento, as reclamações, as murmurações que eles faziam. E daí quando Moisés some, eles se desesperam e já querem criar um outro Deus, e já se voltam a outros deuses, mesmo que as escrituras diziam, e ele já tinha ouvido a própria boca de Deus: não terás outros deuses diante de mim, nem farás imagens, nem de ouro, nem de prata, nem de qualquer outro material. O Senhor já fala isso lá no capítulo 20 para eles. As prioridades, segundo o Elder Oaks, presidente Oaks, diz: as prioridades determinam o que buscamos na vida. Para o povo de Israel, estava determinando as coisas que estavam atraindo para eles. Quais são alguns exemplos de prioridades que as pessoas têm na vida hoje em dia? Talvez seja o nosso estudo, seja o nosso trabalho, seja a nossa aparência, talvez seja ser aceito no nosso grupo. Talvez a minha prioridade é subir na vida, é ter um carro bonito, é ter uma casa boa, é ser reconhecido no mundo pelo meu talento ou pelos meus estudos. Não importa qual é a minha prioridade, porque elas podem ser muitas e elas podem ser prioridades boas, mas não ser as prioridades excelentes que nós devemos ter. Aí o presidente Oaks fala assim: o segundo dos 10 mandamentos expressa a ordem de não termos outros deuses e identifica qual deve ser a maior prioridade em nossa vida como seus filhos. Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra. O mandamento depois acrescenta: não te curvarás a elas, nem as servirás. Mais do que simplesmente proibir os ídolos físicos, ele declara uma prioridade fundamental para todos os tempos. Jeová explica: porque eu, o Senhor teu Deus, faço misericórdia aos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. O significado de zeloso é muito esclarecedor. Em sua origem hebraica, significa ter sentimentos profundos e delicados. Assim, ofendemos a Deus quando servimos a outros deuses, quando temos outras prioridades em primeiro lugar. A questão proposta pelo segundo mandamento é: qual é a nossa principal prioridade? Será que estamos servindo a prioridades ou a deuses e os colocando acima de Deus que professamos adorar? Gostaria de encerrar esse bloco ainda com vontade de quero mais. Gostaria de falar muito mais e o tempo já está se esgotando, de que nós pudéssemos refletir: qual é a nossa prioridade? Onde está o nosso coração? Essa é a verdade. Aonde estão nossos olhos, está o nosso coração, as escrituras falam. E onde está o nosso coração? Se ele estiver centralizado em Jesus Cristo e em suas promessas, estaremos seguros, estaremos guardados para ele. E seremos reis, sacerdotes e sacerdotisas, reis e rainhas. E herdaremos tudo o que o Pai possui, todas as bênçãos de Abraão, Isaque e Jacó. Essas são as promessas. E essas devem ser nossa prioridade. Devemos lembrar aquilo que o presidente Nelson falou: que sinal estamos dando a Deus quando guardamos seus mandamentos? Que sinal damos a Deus quando guardamos o dia do Senhor? Encerro essa aula com esse pensamento no meu coração, que isso possa tocar-lhes hoje e que possa ter o desejo de mudar, fazer mudanças. Comenta para mim aqui o que você gostaria de mudar na sua vida a partir daqui. O que gostaria de fazer diferente? Qual é a sua prioridade a partir de agora? E eu deixo isso em nome de Jesus Cristo. Amém.